Então, organização morfofuncional do sistema respiratório em invertebrados. Primeiro, funções da circulação pulmonar, composição das vias respiratórias, o que é espaço morto, isso é bem importante, revisão anatômica da orofaringe, que é onde vai, o primeiro local do organismo onde vai entrar o ar, e depois a árvore traqueobrônquica, né? Nós vamos ter uma aula especial, nossa última aula será sobre a respiração em peixes e aves. Mecanismo é diferente. Bom, então, funções da circulação pulmonar. Primeiro, uma função respiratória chama-se hematose, que é a troca de gases. Sai CO2, produzido pelas células do sangue para o alvéolo, para os pulmões, e entra oxigênio dos pulmões, o alvéolo pulmonar, para o sangue. Tá? Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso, que é transporte de gases. É a nossa terceira aula. Essa é a função respiratória. Mas em funções não respiratórias, olha que interessante. Funções não respiratórias, que não implicam em troca de gás, que vocês têm. Primeiro, é uma ponte de ligação do ventrículo direito com o átrio esquerdo, circulatório. É a pequena circulação ou circulação pulmonar. É um reservatório de sangue de proporções variáveis, de 9 a 10%, né? Porque as pequenas veias as armazenam 45% da complacência vascular pulmonar total, então elas têm grande distensibilidade, as pequenas veias, e quando elas são distensíveis, elas armazenam sangue e se adaptam àquele volume. E as grandes artérias, grandes veias e capilares, 15% cada uma. 15% cada uma aí dá uns 90%, tá? Os 100% de sangue, sim? Então, quem armazena a maior quantidade de sangue são as pequenas veias. As grandes veias são calibrosas, mas têm menor número, né? Então, não tem tanto sangue como as pequenas veias. Sede de comando de reflexos nervosos, então vamos ver isso na regulação da respiração, é a nossa quarta aula. Filtro sangue. O diâmetro dos vasos é pequeno, 75 micrômetros, né? Micro ali, aquele U com um tracinho um pouquinho mais comprido na primeira parte do U, micrômetro, né? Ao nível das arteríolas, e 8 a 9 micrômetros ao nível dos capilares. Então, como é muito vascularizado, quando eu tenho a formação de um coágulo, onde não deveria existir, que a gente chama de trombo, e esse coágulo se desprende do vaso, aí passa a chamar êmbolo. Êmbolo é qualquer corpo estranho, inclusive coágulo que circule pelo sangue, ele costuma parar no pulmão e dá a tal da embolia pulmonar. Ou seja, a gente pode pegar um vaso calibroso, já viram isso na fotografia em outras aulas, e aí o sangue não vai passar pouco, e o sujeito pode morrer por asfixia. Sujeito qualquer bicho, embolia pulmonar, tá? Porque o pulmão também tem essa função de filtrar sangue, entre aspas, né? Não é a filtração, não é o processo de excreção como o rim, mas filtrar porque é muito diminuto e esse êmbolo não vai adiante. Bom, se parar no pulmão em pequena quantidade é melhor do que parar no sistema nervoso central, né? Porque o sistema nervoso central, se não tiver, se esse êmbolo formado por um trombo atingir um vaso importante, aquela célula nervosa não recebe sangue e ela morre e não se regenera. E aí, com as consequências dessa lesão neuronal. Bom, regulação térmica, vamos ver esse bioclimato bastante, por difusão, representa 10% da perda calórica total do organismo, por difusão, tá? O excesso de calor é expelido pela árvore respiratória, sim? Vamos ver isso em bioclimatologia. Eliminar substâncias, a bioclimatologia, como que o bicho comporta em ambiente frio e em ambiente quente, né? O mecanismo fisiológico ele lança para manter a temperatura corporal estável inserido num ambiente frio ou num ambiente mais quente que a temperatura corporal. Eliminar substâncias voláteis não envolvidas no processo respiratório, não envolvidas. Então, acetona, amônia, álcool, o alho, gosto de alho, né? E éter sulfúricos, como exemplos, né? E servir a vários processos metabólicos que o pulmão excede. Vocês ouviram? Aqueles que estudaram regulação da pressão arterial a longo prazo, o pulmão ele transforma angiotensina 1 em angiotensina 2, não tem outro lugar. Angiotensina 1 e angiotensina 2, né? Que é o hormônio proteico responsável pelo controle da respiração a longo prazo no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Processo metabólico. Muito bem. Uma palhinha. Quanto o organismo necessita de muita energia, ele vai depletar, ou seja, vai gastar
a sua glicose, ele passa a quebrar lipídios, oxidar lipídios, ácidos graxos, tá? E nessa intensa lipólise, quebra de lipídios, ele produz corpos cetônicos. Corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos têm um odor de cetona, leva a uma cetonemia, acúmulo de corpos cetônicos no sangue, tudo que é mia. Esse sufixo mia indica no sangue, glicemia, concentração de glicose no sangue, cetonemia, presença de corpos cetônicos, com aspecto de odor de cetona, né? Corpos cetônicos no sangue. Só que os corpos cetônicos são ácidos. Ácido acetoacético são dois. Ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico. Ácido beta-hidroxibutírico. De onde é que eles vêm? De uma intensa lipólise. A lipólise forma muito acetil para utilizar no ciclo de Krebs, para se ligar a coenzima A, acetil coenzima A para o ciclo de Krebs, mas produz muito acetil. Então, o ciclo de Krebs ele tem limite de enzimas. Eu libero muito acetil, porque eu fiz uma intensa lipólise, libero muito acetil, esse excesso de acetil é convertido em ácido em corpos cetônicos e fica no sangue, onde pode ser metabolizado pelo músculo esquelético, pelo sistema do tecido nervoso. Mas leva a uma acidose em excesso, acidose metabólica, acúmulo de ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico. São os dois corpos cetônicos, que vieram de intensa lipólise. E aí fica com um hálito cetônico, o bicho fica com hálito cetônico, que indica que ele sofreu intensa lipólise, porque as reservas de energia dele estão de açúcar já foram, está sendo utilizado agora de lipídios, tá? Isso, de certa maneira, é um mau sinal, porque o bicho está muito estressado, liberando, se chega a fazer uma intensa lipólise, é porque está faltando energia para a função que ele veio a fazer, tá? Bom. Aqui vocês têm, então, a capacidade de armazenamento de sangue dos pulmões, né? Esse sangue circula lentamente. Note que as pequenas veias, ali 50% você tem assim, 30% nas artérias, 20, lá em cima, 30% de sangue presente nas artérias, 20% nos capilares, que faz as trocas de gás, e 50% nas veias. Mas, devido à sua distensibilidade, às vezes tem grande capacidade de distensibilidade, pode mais que dobrar esse volume presente de sangue nas veias. Então, se eu aumentar a volemia, eu posso ter acúmulo de sangue nas veias, no sentido de armazenamento, né? Circula lentamente, mas armazena sangue. Então, as veias têm grande capacidade de armazenamento de sangue, mais que as artérias e os capilares, propriamente ditos, né? E as veias grandes, são as pequenas veias. Bom, isso aqui é bem importante. Composição das vias respiratórias. Você tem as vias fora dos pulmões e as vias dentro do pulmão como um órgão todo, tá? Então, você tem as vias aéreas, são aquelas que não estão ainda no pulmão, em que vocês têm as narinas, a abertura do nariz, as fossas nasais, as coanas, que é a abertura das fossas nasais na faringe, a comunicação, a faringe, a glote, onde estão presas as cordas vocais, a laringe e a traqueia. Aí entra no pulmão. Dentro do pulmão, então, eu tenho bronquíolos, os bronquíolos que são menor calibre do que os brônquios, e os alvéolos pulmonares, onde realmente aqui eu vou ter a troca de gás. Tá? Nós vamos estudar isso em detalhes. Os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares nós vamos estudar em detalhes. Então, essa via respiratória está dentro dos pulmões. A de cima são as chamadas vias aéreas. Eu não tenho troca de ar, tá? Troca de gás. E nos pulmões, alvéolos pulmonares, basicamente. Depois a gente vai ver isso em menor detalhe. Bom, aí assim, essas vias aéreas é a zona de transporte gasoso, transporte de ar. Então, é formada pelas vias aéreas craniais, as da frente ou superiores, no caso de bípedes, né? E a árvore traqueobrônquica. Os estão envolvidos. Transporte de gás, só transporte. Não troca com o sangue, só transporta, tá? Do exterior para dentro e transporte de dentro dos pulmões para fora. Encarregada de acondicionar e conduzir o ar até a intimidade dos pulmões. Essa é a função dela. Acondicionar e conduzir o ar até a intimidade dos pulmões. Esse acondicionamento de ar é bem, bem importante. Não é, o ar sofre modificação em temperatura e umidade quando vai entrar ao longo dessa zona de transporte gasoso. Esse condicionamento implica alteração de temperatura do ar e alteração na sua quantidade de água, vapor de água, tá? Vamos ver isso aqui. Isso é o acondicionamento do ar.
Tanto é que tem nome assim, ar-condicionado. O ar-condicionado regula a temperatura do ar para o ambiente. Você está condicionando, modificando o ar que entra. Sim? Então, quais são as funções dessas ondas de transporte gasoso? Representado pelas vias aéreas, fossa nasal, as narinas, fossa nasal, coana, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Função filtrar, retira a maioria, Desculpa. Quais são as funções dessas zonas de transporte gasoso? Lá em cima, funções. Primeira setinha vermelha, filtrar. Filtra o quê? Retira as maiores partículas em suspensão no ar por contato turbulento com a mucosa úmida das fossas nasais, faringe e laringe. Contato turbulento. Vocês sabem que vocês têm dentro das narinas aquelas conchas nasais, que são cartilagens que se encontram enroladas enroladas nelas mesmas, sim? Tem espaço, mas elas são enroladas. O que acontece? O ar ele é aspirado com força pelas narinas, ele é aspirado por diferença de pressão. Vocês vão ver na mecânica respiratória, ele aumenta a pressão negativa do pulmão, aumenta a pressão negativa, e esse ar de fora ele é succionado. Então o ar, pelas conchas elas serem envoltas sobre si, o ar passa de modo turbulento nessas conchas, ela está revestida por muco, porque tem células mucosas no seu epitélio, e o ar bate nessas conchas, e aí nesse muco, e aquelas partículas mais grosseiras ficam presas no muco, não vão entrar, ou não devem entrar, para a intimidade do pulmão, tá bem? Vocês vão ver também que ao longo da traqueia e dos brônquios, vocês têm células mucosas. Esse muco é fundamental porque ele ajuda a segurar, a prender as partículas. Esse muco depois ele é expelido em direção a quê? Para fora, para a garganta, onde vai ser engolido. Sim? Tá bem? Engolido ou espirrado, não tem, dependendo da presença do tipo de partícula que é. Se caso alergia, ocorre o espirro. Tá? Então, o ar passa por contato turbulento, ele é obrigado a passar nessas conchas. Isso é uma coisa que acontece. Bom, então tem mais uma outra situação. Na árvore traqueobrônquica, a cada bifurcação do sistema de condução, por exemplo, traqueia, bronco direito e bronco esquerdo. Sim, bronco esquerdo e bronco direito. Nessa bifurcação aqui da traqueia, por exemplo, tem um bronco principal, depois o bronco secundário. Nessa bifurcação também a geração de turbulência, com consequente impactação de partículas. São obrigados a bater na parede, onde ela está revestida por muco, porque eu tenho células mucosas que produzem um muco de revestimento na superfície. Sim? É um muco suficiente para não obstruir, né? Não pode ser um super muco, porque senão, se for um muco em excesso, ele obstrui a passagem do ar. Em vez de ter ar dentro, eu vou ter muco. Então, é uma quantidade mínima suficiente para que possa passar o ar e prender as partículas. Tá? Bom, umidificar. Isso aqui é interessante. Proteção da mucosa contra o ressecamento pelo movimento de ar. Proteção da mucosa contra o ressecamento pelo movimento de ar. Então, essas conchas, elas são muito, muito vascularizadas. As conchas nasais são muito... o interior do nariz, da fossa nasal, é muito, muito bem vascularizado. Então, garante uma produção de... A presença de água presente nesse muco evita ressecamento pelo movimento do ar. Se ressecar a célula, eu vou ter a morte dessa célula. Tá bem? Então, o ar ele é carregado de vapor de água. Outra coisa muito importante, aquecer. Imagina um ar frio entrando sem ser aquecido no pulmão, vai levar a uma infecção, uma inflamação pulmonar que a gente chama de pneumonia. Não se fala em pulmonite, se fala em pneumonia. Pneumonia é uma inflamação do pulmão. Um dos agentes dessa inflamação pode ser o ar gelado, o ar frio. O ar frio. Sim? Então vai causar vasoconstrição pulmonar e aí eu vou ter processo inflamatório, lesão da célula. Então, nesse aquecer é proteção contra o desequilíbrio térmico, o aquecimento do ar até equilibrar com a temperatura corporal. Evita a inflamação das vias aéreas por choque térmico. No meio de bioclimatologia, o organismo do bicho, ele utiliza mecanismos fisiológicos para manter a sua temperatura corporal estável. Por que tem que manter a temperatura corporal estável? Porque as enzimas do organismo trabalham naquela temperatura. Por exemplo, o bovino tem uma temperatura de 38 graus centígrados. 38 graus centígrados. Nós temos 37, o máximo. Mas em bovinos, 38. Cão, 38,5. Então, as enzimas do bicho trabalham nessa temperatura ótima de 38 graus. Se baixar, as enzimas não vão funcionar direito, e se aumentar muito, as enzimas também não vão funcionar. Enzimas metabólicas produzem a vida do sujeito. Sim, responsável pela vida do bicho.
Muito bem. Então, existem janelas de variabilidade de temperatura que o bicho consegue, eu vou dizer, seja o bicho for, consegue manter a sua temperatura, mas sendo de sangue quente, consegue manter a sua temperatura de modo adequado. Sim, janelas, tá? Bom, é muito mais difícil o bicho conseguir manter a sua temperatura quando o ar está quente, o choque térmico está muito mais quente fora do que dentro. Ele gasta muito mais energia. Isso, vamos ver, aprender isso em bioclimato. Ele gasta muito mais energia, para manter a sua temperatura corporal quando a temperatura de fora está muito quente do que quando a temperatura está fria, porque a janela ela é maior, ele consegue nessa variabilidade maior, ele lança mecanismos fisiológicos, tremor muscular, vasoconstrição, e se manter aquecido. A desgraça é quando está muito quente fora, gasta muita energia. É muito maior do que manter o corpo aquecido em temperatura mais fria por fora, do meio ambiente. Interessante, né? Bom, então, filtrar, umidificar e aquecer. Isso é das funções de transporte gasoso, não troca respiratória. Bom, você tem uma zona de transição que são chamados bronquíolos respiratórios. Bronquíolos respiratórios. Ela está interposta entre a primeira e a última zona, que é a zona respiratória em si. Tá? Essa é uma zona de transição. Então, a primeira zona é a zona de transporte de gás e a última é a zona respiratória. Bronquíolos respiratórios. Um pequeno ducto presente na área pulmonar. Depois começa os alvéolos. Começa a correr trocas gasosas não significativas, não importantes, mas já tem troca gasosa. Bronquíolo respiratório, por seu nome respiratório, tem troca gasosa. Até chegar ele, lá da fossa nasal até chegar ao bronquíolo respiratório, não tem troca gasosa. Não existe. Apenas troca gasosa a partir de bronquíolo respiratório, que não é importante, mas tem. Então, não há mais células ciliadas, então não existe mais aquelas células que empurram, deslocam o muco em direção à fossa nasal. Há sacos alveolares passados, comunicação direta com os alvéolos. Nós vamos ver isso. E poros na parede. Isso aqui é só essa primeira informação. Sacos alveolares passados e comunicação direta com os alvéolos. Esses aqui é que fazem a real troca gasosa. Então, você vai ver. Bom, depois tem a zona respiratória. Tem uma zona de transporte de gás, uma zona de transição, que é o bronquíolo respiratório, que eu tenho troca de gás, mas não é importante, e a zona respiratória, que eu vou ter troca de gás mesmo. Então, ele é composto por ductos e sacos alveolares e alvéolos. Ductos e sacos alveolares é uma coisa só, e depois alvéolos, tá? Existe troca gasosa entre o ar e o sangue. Qual é a troca gasosa? Vai sair CO2 do sangue para o alvéolo e vai entrar oxigênio do ar do alvéolo para o sangue. Sim? Esse CO2 vem da onde? Das células de metabolismo celular. A célula viva produz CO2. Então, nessa figura bem do centro, vocês têm ali embaixo, você tem um ducto alveolar. O ducto é um tubo de maior calibre, sim? Ele é composto por um saco, em seguida, depois à direita, um saco alveolar. E esse saco, o que ele tem? Ele tem várias protuberâncias, que aqueles são os alvéolos. A troca de gás acontece principalmente nesses alvéolos. A parede bem fina, justamente para poder passar o gás nos dois sentidos. Como é que o gás passa? Por difusão. Simplesmente diferença de pressão. Aonde? Nos alvéolos. Então, você tem o ducto. Esse ducto, ele sofre uma pequena distensão, onde ele tem, então, várias protuberâncias para fora, que são os sacos alveolares. Tá? Existem poros comunicando alvéolo com alvéolo. Para quê? Para equilibrar a pressão interna desse alvéolo. Dentro desse alvéolo tem o ar. Vamos ter uma aula só sobre esse alvéolo. Sim, a nossa quarta aula, que é transporte de gases, como essa estrutura. Na figura de cima à direita, vocês têm ali, parece quase como se fosse um cacho de uva, ou a jabuticabeira, né? Então, você tem ali os ductos com sacos. Aquele círculo está mostrando ali um saco alveolar. Saco alveolar é uma região rica em alvéolos. Bem à direita, em cima, você tem um círculo preto, imitando um saco alveolar com os seus alvéolos. Tá? À esquerda, você tem então um corte histológico, uma coloração mais azulada, de alvéolo, mostrando ali então bronquíolo respiratório, sim, e regiões de alvéolos e do saco alveolar. Tá? Saco alveolar. E lá com calma, essa figura tem detalhezinhos bem importantes ali. Muito de observação mais complexa, com detalhes pequenos para ser vistos, tá? Bom, espaço morto. O sujeito está morto? Não. É a região de espaço morto onde não tem troca gasosa. Então, o que diz assim? Naquele retângulo em cima de fundo azul.
Espaço morto anatômico, componente das vias respiratórias em que não há trocas gasosas. Então, é a zona de transporte de gás. Componente das vias respiratórias em que não há trocas gasosas. Isso é espaço morto anatômico. Por que morto? Porque não tem troca gasosa. Ele é só condutor de ar, tá? Vai até, lembrando que ele vai até os bronquíolos terminais. Depois dos bronquíolos terminais, eu tenho os bronquíolos respiratórios. Esse não é espaço morto, porque tem uma pequena troca de gás. Então, bronquíolo terminal, que é a última porção dessa zona respiratória, essa zona de transporte gasoso que a gente vai ver, depois vem bronquíolos respiratórios, tá? Bom, aí tem espaço morto funcional, nesse retângulo maior de fundo amarelo. Isso é interessante. Região dos pulmões de que naquele momento não há perfusão de sangue. Então não está funcionando naquela região, porque não precisa gastar sangue ou trocar naquela região. Durante o repouso, claro, diminui a quantidade de sangue, ou tem pouca, porque não vai ser assim uma ausência de sangue, não leva a necrose do tecido, morte do tecido, não é isso. É que diminui a quantidade de aporte de sangue, tá? Ou a perfusão é mínima. Então, não ocorre trocas gasosas. Por exemplo, quando o animal está em repouso, não há necessidade de perfusão sanguínea total dos pulmões. Não há necessidade. A quantidade de sangue vai ser mínima. Sim? Espaço morto patológico. Aí sim. Nesse caso, o espaço morto funcional, o que é? É uma região que funciona, tem troca de gás, mas naquele momento, fisiologicamente, eu não tenho sangue, porque não há necessidade, não há troca gasosa. Agora, o patológico, eu não tenho uma lesão na região pulmonar. Na região de troca, tem uma lesão severa. Então, por exemplo, região dos pulmões que não ocorre troca gasosa devido à lesão pulmonar. Pode ser uma pneumonia, que é inflamação, o enfisema, que é uma dilatação do alvéolo, ele fica mais fibrosado, ele não sofre. No enfisema, ele perde a sua elasticidade, e o ar ali não é trocado. Bem ruim, isso ocorre em fumantes crônicos, não é? Vai perdendo a elasticidade do alvéolo, e essa zona não funciona. Depois uma fotografia bem agradável disso. E tumoração, câncer de pulmão, que a zona do câncer não tem troca de ar, né? E não há e não funciona. Bom, eu sei de um sujeito que teve Covid-19 e o ar, como ele não estava respirando, o ar era mandado pressão positiva, de fora para dentro, pressão positiva. Isso resultou numa fibrose do pulmão, tecido fibrótico, fibroblástico, então adeus alvéolo, ficou fibrosado, não trocava ar. Quem fazia a troca de oxigênio o sangue saía, o sangue da veia saía do aparelho, esse aparelho trocava oxigênio, colocava oxigênio, tirava CO2 e voltava para o sujeito. Um aparelho chamado ECMO, ECMO, ECMO. Tinha uma membrana para isso também, porque o pulmão não estava funcionando. Fibrosou, né? Fibrose cística é isso. O pulmão é substituído por tecido fibrótico, não é alvéolo, não troca ar. Espaço morto patológico. Então, espaço morto funcional e o patológico é aquele que ocorre em regiões pulmonares, que teoricamente fariam troca gasosa, tá? Bom, como é a orofaringe? Vamos ver depois isso essa mesma figura na zootecnia 2, quando estamos de deglutição. Então, vocês têm o palato, isso aqui de um cão, vamos ver depois na ovelha e equinos como exemplo. Vocês têm o osso esfenóide, que é o palato duro. Vocês têm a língua, fundamental para a deglutição. A mandíbula. O palato mole. O palato mole é um músculo que, ele mantém, quando ele está relaxado, existe a abertura das fossas nasais com a faringe e laringe, para o ar entrar para o pulmão. Ali a traqueia, estão vendo aquele tubo com linhas horizontais, são as cartilagens, né, presentes, elas são linhas fracionadas, né, representando ali a cartilagem da traqueia, as cartilagens que mantêm aquele tubo rígido. Então, se mexer a cabeça, o bicho, o cavalo, por exemplo, ele baixa a cabeça para passar ou para beber água, a traqueia não sofre esse processo de bifurcação, porque aí o ar poderia não passar, está obstruído, permanece um tubo reto, graças a esses anéis de cartilagem, sim, na maior parte, na maior superfície dessa traqueia, tá bem? Superfície transversal. Bom, então, as coanas, que é a comunicação da fossa nasal com a faringe, permanece aberta. Quando o sujeito deglute ou vomita, esse palato mole contrai, tem um centro nervoso para isso, o centro da deglutição e o centro do vômito, fecha o palato mole, quando o sujeito deglute, para que a alimentação não vá para as fossas nasais. Imagina um pedaço de carne, osso ou alfafa na fossa nasal. Ela é muito vascularizada, eu vou ter inflamação do nariz.
não é narizite, chama-se rinite. Rinite pode ser um processo inflamatório grave, pode se estender para outras regiões. No sistema nervoso central, porque eu tenho comunicação de nervos aqui, bem sério, rinite, tá? Ou quando vomita, tu não vomita pelo nariz, tu vomita pela boca. Ah, às vezes eu vomito pelo nariz, então pode ser o palato mole incompetente, não conseguiu fechar direito, ou o vômito é muito intenso e ele ultrapassa a mesma capacidade desse palato mole estar fechado. Agora imagina assim, um componente ácido, o ácido clorídrico, por exemplo, um quimoácido, conteúdo estomacal ácido, do nariz. Eu também vou ter rinite, lesão severa, tá? Então, o palato mole, durante a deglutição, o vômito ou regurgitação, o ruminante traz aquele conteúdo do rumen para a boca para ser remastigado, vamos ver depois na fisiologia digestória, tem que ir para a boca, não para o nariz. O palato mole, ele fecha as coanas, fecha a comanda, ele contrai e fecha a comunicação com as fossas nasais, porque a fossa nasal ele fecha, tá? Contrai, né? Fechando, obstruindo as coanas. Bom, depois tem a epiglote, que é uma cartilagem que está sob a traqueia. Então aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho a epiglote. Essa cartilagem, o que ela faz? O alimento está aqui, empurrado pela língua, assim. Durante a deglutição, essa epiglote ela é tracionada, empurrada sobre a traqueia, para que o alimento vá para o esôfago, que está aqui atrás. O esôfago se encontra aqui, e aqui é a traqueia. Para quê? Evitar falsa via. Falsa via que corpo estranho, alimento ou água que entre na traqueia. Isso é falsa via. Então, essa epiglote, que é uma cartilagem, ela é tracionada, empurrada pelo alimento, que está, por sua vez, empurrado pela língua. Empurra o alimento, ela flete sobre a abertura da traqueia, o ádito da laringe, se chama ádito da laringe, e o alimento escorre para o esôfago. Tá bem? Depois ela volta automaticamente, como é elástica, volta automaticamente à posição de origem. Não tem músculo que faça isso, é simplesmente efeito de ação mecânica, tá? Não é músculo que a contrai. Epiglote, para cima da glote. Depois você tem o esfíncter esofagiano cranial, que é o músculo cricofaringeu, o esôfago presente. Eu mostrei aqui a glote. Bom. Em ovinos, palato mole, epiglote, esôfago, cartilagem da laringe, que sustentam a abertura da traqueia, né? Fundamentais também a formação, e a glote. A glote estão presas as cordas vocais, tá? Em cima. Dá para ver aqui os cornetos, ou as conchas nasais, né? Presentes dentro da fossa nasal. Na figura do cachorro não se vê, ó. Na figura do cachorro não se vê, tá? Aqui na ovelha, que é uma fotografia de uma peça anatômica, né? Um desenho de uma peça anatômica, se vê então aquelas conchas com as suas sinuosidades, porque obriga o ar, então, a ter uma entrada turbulenta. Cartilagem da laringe e a glote de novo. Bom, equino. Vocês têm a língua, palato mole, bem desenvolvido, a epiglote e a cartilagem da laringe. Tem um colega da veterinária, foi nosso aluno, ele criava cavalo árabe, não sei se continuam criando, cria cavalo árabe. E ele disse para mim assim, professor, cavalo foi feito para correr. Cavalo foi feito para correr. Se vocês olharem essa figura que mostra um corte longitudinal do crânio, da cabeça de um cavalo, vejam só, você tem uma fossa nasal imensa, gigantesca, extensa. Por quê? Porque esse animal corre, o ar entra em alta velocidade pelas fossas nasais, vai ir para a traqueia, o animal correndo. Então, essa grande extensão dessa fossa nasal dá tempo de haver filtração do ar, aquecimento e umidificação. Principalmente aquecimento. Filtração, aquecimento e umidificação. O aquecimento é fundamental. Se o ar vai entrar mais frio, ele tem que ser aquecido o suficiente para poder entrar na traqueia, devidamente aquecido próximo à temperatura corporal, para evitar laringite ou pneumonia. Então, por isso que ele tem essa face imensa, o cavalo, para dar tempo de haver a passagem do ar, por essa extensão permite que ele seja suficientemente aquecido. Tá? E as fossas nasais, as narinas são imensas do cavalo, né? Para entrar, para ser feito para correr. Tá? Bom, aqui você tem a seta preta, está mostrando a epiglote, que é essa cartilagem. Logo depois, em cima daquele número, daquela seta, depois você tem aquela lingueta, você tem aquela parte mais escura que é a entrada da traqueia. Ali é a entrada da traqueia, tá?
É sobre essa entrada da traqueia que ela vai fazer isso, ela vai fletir sobre essa entrada da traqueia. Na figura da direita, você tem aquela porção, a epiglote, sim, e aquela porção mais escura, quase à direita da figura, a porção escura ali é a entrada da traqueia. Notem que você tem uma abertura em cima, está nessa fotografia, sim, logo depois da epiglote, mas essa abertura, aquilo é a parede do esôfago, ela foi cortada e está mostrando a parede do esôfago. Sim? Bem em cima, então, das três figuras, do bovino, caprino e equino, você tem aquele tecido aberto, aquilo é o esôfago. A parede foi cortada e está mostrando, então, o esôfago para vocês. Aqui está a epiglote e a traqueia, bem embaixo, bem embaixo, aqui não está o meu dedo, e aqui você tem a parede do esôfago aberta. Tá? Aqui você tem a abertura da laringe, em cima a epiglote, aquele é o ádito da laringe, ádito é a abertura. Esse músculo, o ar epiglótico, ele está no sentido transversal, o que ele faz? Ele contrai e fecha a glote. O ar epiglótico, ele se contrai e fecha a glote, fecha a abertura da traqueia. Então, durante a deglutição ou vômito, obrigatoriamente eu vou ter fechamento da glote. E uma coisa que não se faz, centro da deglutição, ele bloqueia o centro respiratório. Então, ou tu respira ou tu deglute. Ou tu vomita ou tu respira. Então, ou tu respira, tu deglute, ou tu respira, tu vomita. O diabo do vômito é que tu fica vomitando, depois que para o vômito, depois, tu, durante não faz. Por quê? Para evitar falsa via. Então, ou tu respira, ou tu deglute ou vomita. Os dois são incompatíveis, obrigatoriamente. Tá bem? Desde centro nervoso não ter sofrido nenhum abalo neuronal, né? O sistema nervoso seja intacto, né? Ele que regula isso. Tem o centro da deglutição e o centro do vômito. Vamos ver isso depois. Bom, árvore traqueobrônquica. Então, vocês têm na figura da... Você nota que tem cada vez mais bifurcações nos pulmões, no esquema geral. Então, você tem um único tubo, que é a traqueia, que se bifurca no pulmão direito e no pulmão esquerdo, tá? Formando os brônquios, então. Nota que eu tenho cartilagem nesse desenho, eu tenho os brônquios com cartilagem até a sua estrutura final aqui nesse desenho. Nesse desenho, tá? Essa cartilagem garante a abertura, a manutenção dessa abertura da luz do tubo da traqueia e dos brônquios, sim? Para evitar que haja flexuras que aí o ar possa ter dificuldade de entrar. Tem que ser a entrada livre, né? E sempre bifurcação, facilitando, então, essa difusão do ar na intimidade dos pulmões. Aqui você tem de cavalo, é um lobo só, bovino, porquinho, lung, pulmão, lá em cima, a segunda palavra em cima da esquerda para a direita, esôfago, lungvan, e depois manche lá, não sei o que é. Cão e gato. Pulmão, cão e gato, tá? Aí eu fico pensando, fui passar na Redenção e vi dois whippets. O whippet é um galgo pequenininho, é um galgo pequeno. O galgo é feito para correr. O galgo, ele foi criado para correr atrás de lebres, que corre para chuchu. Então, o que o galgo tem? Tem uma tremenda caixa torácica e um corpo esguio. O abdômen dele quase inexistente, tão pequeno. Mas a caixa torácica, na seleção que fizeram, providenciaram uma caixa torácica ampla, porque tem que entrar muito ar, e ele tem uma face comprida, justamente para dar tempo de... Ele tem uma face comprida, porque as fossas nasais são mais compridas, para dar tempo de a semelhança do cavalo, para ver aquecimento do ar, né? E a caixa torácica dele é gigantesca, justamente porque precisa de atividade de ar para manter a sua oxigenação do tecido muscular. Sim, as pernas compridas para correr. Mesma coisa o guepardo, né? O guepardo ele é comprido, mas tem uma caixa torácica mais expressiva que os demais felinos, né? Mais extensa, né? Mais pulmão. Bom, tá? O que é esse epitélio respiratório? Esse epitélio respiratório, ele vai até bronquíolo respiratório, ele vai até bronquíolo terminal, vamos dizer, tá? O que ele é composto? Então, você tem um epitélio pseudoestratificado, colunar ciliado. Então, pseudoestratificado porque eu tenho poucas camadas de célula, não são muitas, né? Lembrando que esse epitélio ele é chamado de respiratório porque se encontra na árvore respiratória, mas ele não faz troca de gás. Esse epitélio não faz troca de gás, sim? Então, você tem as células ciliadas, e há um monte de células ciliadas, que o movimento dos cílios é do pulmão para fora, para tirar esse muco que contém as partículas presas, partículas que vêm do ar respirado, partículas presas, e as células caliciformes, que produzem muco. A função desse muco é causar lubrificação dessa região e principalmente prender partículas estranhas. Tá bem?
devido a também o ressecamento, está passando o ar, né? Você sabe que se eu quero deixar uma roupa secar, para secar, eu coloco ela ao vento. O ar, a velocidade do ar vai retirar as partículas de água da roupa, ela vai secar. Então, como está sempre passando o ar, eu tenho que ter muco para evitar ressecamento dessa parede. Porque se a célula resseca, ela morre. Interessante, né? São células caliciformes, produzem muco, tá? Cada bolinha daquelas é um grânulo de muco que vai ser excretado, ou secretado, não é expulso, ele é secretado, é produzido e liberado, chama secreção. Não, excreção é quando a célula quer se livrar de algo. Excreção. Secreção, ela está produzindo alguma coisa que ela vai liberar. Isso é secreção para a luz da glândula. Onde é que está a luz? Onde diz a palavra células caliciformes é a luz da traqueia, por exemplo. Bom, então no caso da traqueia, você tem ali a sua constituição, sempre vai ser assim. Anéis cartilaginosos tem em cima, à esquerda, né? Um corte histológico. Célula caliciforme, tecido conjuntivo, células serosas que também produzem muco, isso também vai para a superfície, tem ductos que levam para a superfície, e o pericôndrio, que é a cartilagem. O pericôndrio é o tecido cartilaginoso que está entre a cartilagem, pertence à cartilagem, o pericôndrio, né, pertence à cartilagem, é a superfície da cartilagem próxima a essa célula serosa. Tá? Então tem zonas de cartilagem que mantém, esse anel cartilaginoso mantém rígido a abertura e fixa a abertura da traqueia. Bem importante, não é à toa. Tá? Aqui vocês têm ali, se vocês observarem, naquele corte bem em cima central, vocês têm ali aquela estrutura azul esverdeada e a cartilagem, tem a superfície que não tem cartilagem, então ela tem forma de ferradura, presente por músculo liso, então ela é capaz de fazer uma diminuição do calibre do vaso quando necessário, pequena, músculo que mantém os anéis presos, músculo liso e tecido conjuntivo, tá? E aquele círculo em cima é o esôfago. O círculo em cima daquele anel cartilaginoso é o esôfago, que está justo. Aqui eu tenho a traqueia e aqui eu vou ter o esôfago. Traqueia e aqui eu vou ter o esôfago. O parede do esôfago está colabado, tá? Ele está mostrando o anel aberto, porque foi o corte histológico. Observe, pessoal, o tamanho dos cílios bem à direita embaixo. Parece um bicho cabeludo, né? Aqueles são os cílios responsáveis por levar o muco em direção à abertura da boca, a orofaringe. Não tem que entrar no pulmão esse muco, ele tem que sair. Então, o sentido é do pulmão para fora, tá? Bem ciliado. E riquíssimas células caliciformes. Riquíssimas células caliciformes. Isso é a traqueia. Na árvore brônquica, você tem ali. Quando a traqueia, que é um cano único, um tubo único, se bifurca, eu tenho o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Por que primário? Porque é recém-formado a partir da traqueia. Se eu tenho o primário, eu vou ter o secundário e o terciário, que são as subdivisões desses brônquios, sempre bifurcando, até chegar aos bronquíolos, chamados de bronquíolos, porque ele tem calibre menor que os brônquios. Tá? Notem que todos eles têm cartilagem. Nesse desenho, todos eles têm cartilagem, em menor tamanho, mas cartilagem, para garantir a abertura dessa luz. Tá? Então, primário, secundário, terciário, etc. Olha que interessante. Nesse desenho, vocês têm aqui a ordem de geração, mas na primeira coluna à esquerda você tem as regiões, né, que vai da traqueia, bronquiofonte, o lobar, depois esse fonte é o primário, né, vai se dividindo até chegar ao bronquíolo respiratório, tá? Então, as zonas de transporte, bem à direita, a última coluna. Zona de transporte, transição e a respiratória, tá? A zona de transição, você sabe que existe troca gasosa, mas não é significativo. O mais importante é a última zona, ductos alveolares e sacos alveolares, em que há a respiração. Então, vai até a 23ª ordem de geração a partir da traqueia. A partir da traqueia. Sim? A traqueia é 1, é 0. A bronquiofonte, quer dizer, o bronquio primário, bronquiofonte, é a mesma coisa, primário, é a primeira geração e vai até a 23ª, que são os alvéolos. Tá? Cada vez subdivisões maiores. Nessa figura próxima, vou mostrar aqui. Aqui, ó. Se eu somar a área de cada alvéolo, a área é gigantesca. Ele diz assim, em um sujeito de 70 quilos, a área alveolar de um pulmão é igual ao tamanho de um campo de futebol. Futebol de campo, né? Tamanho da área de um futebol de campo. A área, se eu botar um alvéolo do lado do outro, aberto, porque ele é assim, né? Abrir, esta área, todos os alvéolos de um pulmão é igual a um campo de futebol. Então é gigantesca, são paredes muito finas, né? É gigantesca essa área justamente para ver essa troca gasosa importantíssima. Tá?
Aí você tem o abacaxi, que é uma lesão pulmonar severa, né? Bom, nesse alvéolo ele é muito, muito vascularizado, porque eu tenho que ter acesso a sangue para retirar o CO2 e para receber oxigênio. O alvéolo é muito, muito vascularizado. Bom, árvore brônquica, então. O que temos no brônquio? Tem o epitélio respiratório, que é aquelas células colunares ciliadas e células caliciformes, células colunares ciliadas e célula caliciforme. Célula caliciforme, a função dela é secretar muco, ela não tem cílio. As células colunares, elas têm cílios. A célula caliciforme não tem cílio, é produção de muco só, tá? A tal da lâmina própria, que é rica em fibras elásticas, né? Camada muscular lisa, glândulas seromucosas, isso dos brônquios, sim? Cartilagem hialina e depois a adventícia que reveste esse brônquio, tá? Cartilagem hialina. Lâmina própria, o que é? É o tecido que está entre o epitélio respiratório e a cartilagem. O que tem? Fibras elásticas, porque sistema de dilatação, camada muscular lisa, né? E glândulas seromucosas. Glândulas seromucosas, tá? Produz esse muco que vai para a superfície, vai lá acima desse epitélio respiratório. Então, além da célula caliciforme, tem as glândulas seromucosas também. A produção de muco é importante. Não que cause obstrução do vaso. Né? Então, aqui você tem epitélio respiratório, músculo liso, as glândulas serosas e a cartilagem hialina. Então, todos os componentes são presentes nessa figura histológica, tá? Tem cartilagem nos brônquios, então. Bronquíolos, menor que o brônquio, eles têm menos que 1 milímetro de diâmetro, são pequeníssimos, né, em comparação com os brônquios, né? Tem o epiteliar colunar simples ciliado, tem uma redução no número de células caliciformes. Por que reduz os bronquíolos? Porque se ele já é diminuto, se eu botar muco, assim, não vai passar. Se tiver muco, é um risco muito grande se eu tivesse a mesma população de células caliciformes que tem um brônquio ou a traqueia. Não pode produzir muito muco, porque o ar tem que passar. Tanto é que vai ter regiões que não vão ter células caliciformes mais. Bronquíolo respiratório não tem célula caliciforme. Então, tem células ciliadas, continuam os cílios, mas em tamanho diminuto. Uma lâmina própria. E o que eles não têm? Não tem glândula e não tem cartilagem, nem nódulos linfáticos. Nódulo linfático é importante para a imunidade do tecido, proteção contra corpos estranhos. Mas não tem bronquíolos, depois de brônquios, tu não tem glândulas nem cartilagem. Acabou. Não existe mais. Só até brônquios, tá? Então aqui o bronquíolo terminal, mostrando o tecido, o que você tem? O bronquíolo terminal, é o antes do respiratório, você tem as células claras. O que faz as células claras? Está mostrando as células claras, são as células mais clarinhas desse tecido aqui, ó. Não devo ter posto uma seta para mostrar. Secreta proteínas, que atenuam bem baixo ali à direita, secreta proteínas, que não se sabe que tipo de proteína é ainda, não se sabe, que atenua a resposta inflamatória, diminui a resposta inflamatória. Por quê? Se eu tenho inflamação sempre eu tenho edema, líquido extracelular aumentado. Num bronquíolo isso é um problemão, porque se o calibre é pequeno, se eu tiver inchaço, ele vai obstruir esse bronquíolo, não vou ter passagem de ar. Então, o processo inflamatório tem que ser diminuído, atenuado, não diminuído. Bom, atenuado ou diminuído, porque já é uma luz pequena. Se tiver inchaço, tecido subepitelial, eu vou ter obstrução desse bronquíolo e não vai passar ar. O bronquíolo terminal. Vamos ver o respiratório. Ah, não está aqui. O respiratório vai ficar para a próxima aula. Notem aqui, ó. Aqui vocês têm, então, nessa primeira coluna, um laranja mais claro, você tem o epitélio respiratório, a via aérea periférica, já dos bronquíolos, que ainda tem o músculo liso, e depois os capilares, tá? Essa estrutura do respiratório, alvéolos e a via periférica, a gente vai ver depois, quando estudarmos transporte de gases, é bem importante. Vamos estudar na intimidade esses alvéolos. Notem que aquela linha ascendente logo embaixo da figura está mostrando a área, aumento da superfície de contato, aumento da superfície de contato. Quem é que faz a troca respiratória? Os alvéolos. Aí está mostrando a última estrutura, não está mostrando o bronquíolo respiratório. Sim, porque ali eu tenho um músculo liso ainda na área respiratória, que são os brônquios e bronquíolos, músculo liso. Aí não é possível ter passagem de ar, tá? Notem ali no bronquíolo terminal, ainda tem um músculo. Nessa figura da esquerda, embaixo, eu tenho, bem embaixo, mostra um músculo. O músculo circula. Circula, certa palavra, circula a luz desse bronquíolo terminal. Sim, são várias células ainda. Esse bronquíolo terminal não tem como passar. Porque são muitas camadas que têm que ser vencidas. Bronquíolo, tá? Às vezes, na asma, o raio desse músculo ele contrai, dá um broncoespasmo, ele contrai e fecha a luz. Aí o ar não entra. Na asma, uma reação alérgica intensa, faz contração dessa musculatura lisa
e ele obstrui o bronquíolo terminal. Bronquíolo terminal. Só que depois tem os alvéolos para troca de ar, mas o ar não chega lá, porque está fechado, tá? Broncoespasmo. Broncoespasmo é a contração dessa musculatura lisa e fecha o bronquíolo terminal, ou obstrui ele. Parcial totalmente. Tá bem? Muito bem. Alguma dúvida? Vamos terminar. Vou parar então a gravação.